Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Contemplemos, então, nesse dia em que especificamente nós recordamos o martírio do apóstolo São Paulo, nosso padroeiro. Contemplar a vida de Paulo é contemplar um reflexo do rosto de Jesus. Quando olhamos para Paulo, vemos nele a imagem de Jesus, refletida nesta vida que derramou seu sangue por Cristo, tendo sua cabeça decapitada pela espada. Contemplar o apóstolo Paulo é retomar na nossa vida os princípios fundamentais do Evangelho, que este homem carregou em seu peito até o fim, até o ponto de dar sua vida por Cristo. Quando nós contemplamos a Paulo, nós contemplamos uma pessoa que passou completamente por um processo de transformação de sua vida em Cristo. Esse processo nós apelidamos de cristificação. Quando nós olhamos para Paulo, nós olhamos para um homem cristificado. E ele, sendo cristificado por Jesus, este homem quis semear em todos os corações, isto é, nos nossos corações, ele quis semear esta mesma experiência para que em Cristo eu e você sejamos também cristificados. Por isso, então, quando eu e você contemplamos a vida de Paulo, nós contemplamos um processo de cristificação que eu e você podemos também fazer. E a vida de Paulo é um convite para que nós façamos este mesmo processo. Olhar para Paulo é ver a imagem de Cristo refletida em sua vida. Olhar para Paulo é também um convite para que eu e você tenhamos a imagem de Jesus refletida em nossas vidas. E para isso, então, precisamos passar por esse processo, que é o processo de cristificação. Ok? Então, primeira coisa, vemos a vida de Paulo. E Paulo, na primeira etapa de sua vida, antes de Cristo, Paulo se tornou um judeu observante. Ele era uma pessoa zelosa, uma pessoa muito observante da lei judaica. No entanto, ele, de tão rígido na observância da lei, ele se tornou uma pessoa muito dura com os irmãos. E isso levou ele a pecado. E o grande pecado de Paulo foi colocar a vida de outras pessoas em risco, quando ele, já oficial de justiça, ele prendeu muita gente e muita gente foi levada por ele ao tribunal. Lá no tribunal, muita gente foi julgada e condenada à morte. Então, Paulo, ele não foi diretamente um assassino, mas Paulo contribuiu para com os aspectos da morte neste mundo. E nisso, muitas vezes, nós somos semelhantes a Paulo. Quando também, em nossa vida, nós coparticipamos das ondas que podem levar à morte neste mundo. E assim, então, nesse primeiro momento de Paulo, ele viveu sua vida de pecado. No caso dele foi por zelo, não foi por relaxo não, foi por zelo.
Mas muitos de nós pecamos por outro lado, né? Pelo relaxo. Ou por zelo também. Mas Paulo foi por zelo. E aí, meu irmão e minha irmã, eu e você também passamos pelo processo do pecado. Nós passamos pelo processo do pecado. E nós percebemos que na nossa vida, o pecado muitas vezes toma conta de nossos corações. Uma pessoa, para ser cristificada, ela precisou passar pelo pecado. Estão me ouvindo? Isso é muito sério. Isso é muito sério, tá? Para que eu e você sejamos cristificados, nós temos de já ter experimentado o pecado. Sem a consciência do pecado, nós não temos como ser cristificados, porque não há conversão. Se eu não tenho consciência do meu pecado, eu não tenho o porquê me converter. Por isso então, meu irmão e minha irmã, toda pessoa, para passar por esse processo de cristificação, necessita ter passado pela experiência do pecado para tomar consciência de seus erros. Isso é fundamental. Por isso, uma pessoa que se acha certinha, se acha perfeitinha, se acha totalmente correta, e essa pessoa não enxerga seus próprios erros e pecados, essa pessoa, ela não será cristificada em sua vida. Só será cristificada quando, mais cedo ou mais tarde, ela tomar consciência da sua vida de pecado. Então, Paulo, ele tem sua vida de pecado. Tem sua vida de pecado. Em determinado momento, é Cristo quem encontra Paulo. Quando Paulo estava indo perseguir cristãos lá em Damasco. Então, no caminho para Damasco, capital da Síria, no caminho para Damasco, Paulo é encontrado por Jesus, porque Jesus cruza o caminho de Paulo. Então, Paulo, o apóstolo, ele se encontra com Jesus. E é Jesus quem vai transformar totalmente a vida de Paulo. E o que aconteceu com Paulo? Paulo, ele caiu por terra. Caiu por terra. Ao cair por terra, Paulo ficou cego. Tamanha a luz de Cristo na vida de Paulo. E quando Jesus lança a luz na vida de Paulo e toca a consciência de Paulo, Paulo percebe seus pecados e diante de seus pecados e diante da luz de Cristo, Paulo, recebendo esta luz, Paulo, ele se vê totalmente cego. E aí então, é a segunda etapa. Então, primeira etapa foi a vida de pecado. Nós passamos pelo pecado, desde a origem, o pecado original. Nós passamos pelo pecado. Chega um momento que Cristo cruza o nosso caminho e ele nos encontra. Quando Cristo nos encontra, nós caímos por terra porque tomamos consciência do nosso pecado. Só que ao cair por terra, tomando consciência do nosso pecado, nós ficamos cegos, isto é, nós ficamos confusos. Então, nesse período onde Cristo nos encontra, nós nos vemos confusos, nós nos vemos perdidos, nós nos vemos abalados, nós nos vemos por terra. Na nossa vida, nós passamos por um período maior de confusão, onde nós tomamos consciência de nossos pecados, mas nós não sabemos o que fazer. E nessa hora, nós precisamos de irmãos e irmãs que já se introduziram
no caminho da cristificação. Exemplo, Deus envia Ananias para orientar Paulo. Num segundo momento, Barnabé, São Barnabé, o apóstolo, vai ajudar Paulo e Paulo vai caminhar com Barnabé. Então, nesse período, quando nós tomamos consciência de nosso pecado e caímos por terra, neste período nos vemos confusos e é nesse momento que nós precisamos da experiência de nossos irmãos e irmãs que já iniciaram o processo de cristificação, isto é, já estão caminhando no discipulado de Jesus. Bonito isso. Nós precisamos de gente experiente. E aí, gente, se você recordar o seu passado, você vai perceber que você tomou consciência do seu pecado, que você já percebeu as pisadas de bola que nós demos, você vai perceber que nós já fizemos muitas coisas erradas, e aí você vai perceber que chegou um momento que nós começamos a desejar fazer o que é certo, nós conhecemos o Cristo, passamos uma vergonha danada com o nosso passado, porque a gente lembra de tudo que a gente fez de errado, e agora que a gente tem consciência, a gente lembra de mais coisa que nós fizemos errado. E ali então também nós lembramos que teve um ou outro irmão, outra irmã, que nos ajudaram, irmãos e irmãs que nos ajudaram a dar os primeiros passos de fé. Irmãos esses que nós admiramos. Eu tenho vários e vários irmãos que me ajudaram a caminhar na fé. Desde os meus pais que me ajudaram a caminhar na fé, mas também meus amigos do meu antigo grupo de jovens. Meus velhos amigos lá do grupo de jovens. Nossa, pessoal muito bom, sabe? Pessoal muito bom. O Zusa, a Carla. Eu lembro do João Bosco, a Célia, o Adelmo. Eu lembro da Lourdes, eu lembro da Verinha. Eu lembro de tanta gente que, nossa, que me ajudou a caminhar naquele primeiro momento. Eu lembro da minha irmã, a finada Kelly, que Deus a tenha lá no alto. Eu lembro de tanta gente que no começo da caminhada foi luz na minha vida, porque refletiu na sua vida a luz de Jesus, que já tinha refletido na minha vida e me lançado por terra, e agora era o momento de eu tomar um pouquinho de vergonha na cara e seguir Jesus. Você tem isso na sua vida. Eu tenho certeza, você tem isso na sua vida. Você tem aquelas pessoas que te ajudaram a dar os primeiros passos nesse processo de cristificação. Esse processo que nós estamos caminhando ainda, tá? Você deu. Vamos colocar a vida dessas pessoas no altar do Senhor, tá? Você tem pessoas que são sagradas na sua vida. Eu tenho pessoas que são sagradas na minha. E nessa caminhada da cristificação, eu fui encontrando muitas pessoas sagradas que foram cruzando o meu caminho. Amigos e amigas, irmãos e irmãs, que marcaram minha vida e que marcaram a tua vida também. É só pensar. E então, isso é necessário. Irmãos que nos ajudam a dar os primeiros passos na caminhada. E aí então, o terceiro passo, ser discípulo na comunidade. Ser discípulo na comunidade. Ninguém pode seguir Jesus sozinho, porque para seguir Jesus tem que ser em grupo, lembra? Pelo menos 12 homens e muitas mulheres seguiram Jesus no primeiro momento. 12 homens e muitas mulheres seguiram Jesus no começo, juntos. Nós também devemos seguir Jesus na comunidade. E aí na comunidade nós vamos nos firmando, vamos aprendendo a falar, a nos posicionar, vamos aprendendo as técnicas de trabalhar em equipe, de vivenciar em equipe. E Paulo foi vivenciando isso, foi aprendendo isso, foi lidando com isso. E na comunidade nós aprendemos uma coisa que é muito importante, a humildade, coisa que Paulo transbordou. Ser humildes. Abaixar a cabeça, engolir sapo de vez em quando. Nós precisamos disso no processo de cristificação, porque nós não somos perfeitos. Por isso a comunidade, nós nos apoiamos uns nos outros e assim nós vamos conseguindo vencer os defeitos. Para se cristificar, nós temos que passar para a comunidade. Mas chega um momento em que eu exijo
Eu exijo um encontro realmente pessoal com Cristo. Eu quero viver de forma tão pessoal com Cristo que eu tenho que dar passos além, a partir da comunidade, mas eu tenho que dar passos além para que o meu estilo de vida seja semelhante ao estilo de vida de Jesus. E é nesse momento, meu irmão e minha irmã, que Paulo já estava com Barnabé, com os outros apóstolos, com a comunidade de Antioquia. É nesse momento que Paulo se atira em missão. E se atirando em missão, Paulo vai recebendo de Jesus sua força. E Paulo, muitas vezes sozinho, levou surra, mas também junto com os irmãos, levou muitas vezes com Silas, com Timóteo, com Priscila e com Áquila, e com tantos outros que formaram a equipe de Paulo. Ele se atira em missão. E nesse encontro com Cristo, na missão, Paulo, em oração, no contato com as pessoas, Paulo vai se consagrando cada vez mais a Jesus. E Jesus vai cada vez mais moldando Paulo. Quanto mais Paulo serviu a Jesus, mais Jesus moldou a Paulo. Quanto mais eu e você servimos a Jesus, mais Jesus nos moldará. Para sermos semelhantes a Cristo, precisamos servi-lo, porque ele vai nos moldando conforme nós vamos trabalhando para ele. E Paulo foi sendo moldado por Jesus, Chega um momento que Paulo foi tão moldado por Jesus, que Paulo percebeu que Paulo, tudo podia naquele que o fortalecia. Lembra dessa frase de Paulo? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo percebeu. Todo o seu ímpeto missionário aconteceu porque Cristo o fortaleceu. Paulo foi percebendo alegria em Cristo. Alegrai-vos no Senhor, eu repito, alegrai-vos. Paulo foi percebendo, e Cristo foi mexendo com Paulo, que chegou um momento que Paulo percebeu: gente, eu já não vivo mais a minha vida, eu vivo a vida de Cristo. Para mim o viver é Cristo. Olha que bonito. Para mim o viver é Cristo. E aí a gente sempre fala aquela frase, né? Paulo diz: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Que coisa mais linda. De tanto servir a Cristo, o Cristo o moldou de tal forma que agora não é Paulo quem vive, é Cristo que vive em Paulo. E aí então, Paulo ele foi totalmente cristificado. Agora Paulo pode entregar sua vida a Deus, porque ele já cumpriu sua missão plenamente. Paulo se tornou alguém como Cristo, ele foi totalmente cristificado. E nós podemos fazer esse mesmo caminho, tomando consciência dos nossos pecados, caindo por terra quando Cristo mexe conosco, ficando naquela confusão toda, depois dando os primeiros passos com os irmãos e irmãs que já estão no caminho da cristificação, que já são discípulos e discípulas de Jesus, e depois nós vamos o quê? Vivendo em comunidade, trabalhando em comunidade, aprendendo em comunidade, e chega um momento que a gente parte em missão, e partindo em missão, nós servimos a Jesus, e de tanto servir Jesus, Jesus vai nos moldando, que um dia nós seremos semelhantes a Jesus. Já não seremos nós quem viveremos, mas é Cristo que viverá plenamente em nós. Isto é Paulo. Este é o processo de cristificação. Eu e você possamos seguir os passos de Jesus no exemplo dado pelo apóstolo São Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. São Paulo apóstolo, rogai por nós. Amém.